Fala galera, meu nome é Jorge André, eu sou do Cinecult 23. Hoje eu tô aqui pra falar do filme que vai lançar quinta-feira nos cinemas. Hoje, a crítica de Five Nights at Freddy's, O Pesadelo Sem Fim, dirigido pela Emma Tammi, uma mulher aí na direção, uma coisa bacana, né? De um filme de suspense, terror, aventura, baseado numa franquia muito famosa dos Estados Unidos, que viralizou. Tem jogos, é baseado no jogo, tem livro, tem várias coisas, fanfics ao redor desse mundo geek aí gigantesco. Eu tava lendo um pouco sobre essa franquia, é muito querida pelos fãs, só que hoje nessa crítica eu vou me atar ao filme, que eu fui sem saber muita coisa. Tem o Josie Hurtfield, que eu gosto muito, esse ator aqui dos Jogos Vorazes, o Pita, né? E gosto muito dele, então eu fui pra história assim, sem saber muita coisa. Eu sabia que tinha um livro, né? Porque eu tava ali na livraria, vendia bastante o livro, assim, principalmente pra galera mais jovem. Então eu conhecia os livros, mas eu não sabia da franquia. Assisti o filme, vou falar aqui pra vocês sem spoiler o que eu achei. Já peço pra você curtir, compartilhar, divulgar, me ajudar aqui no canal. Siga a gente no YouTube aqui, seja membro, siga a gente no Instagram, @novocinecult. E vamos lá, sem spoiler, falar desse filme aqui que eu gostei, é surpreendente, vou falar aqui os motivos, tá bom? Vamos lá. Pessoal, já peço desculpa pelos barulhos externos que acontecem aqui nesse cenário. Eu não estou conseguindo gravar no meu cenário de taxa, então esses últimos vídeos eu estou fazendo aqui. Peço desculpa por essa interrupção. Bom, o filme conta a história do personagem Mike, interpretado pelo Josh, que é um cara super batalhador, tem um trauma muito grande na vida dele, relacionado à família. Mora ele e a irmã, e aí, em determinado momento, ele consegue um emprego como vigia noturno e precisa sobreviver aos animatrônicos assassinos no lugar durante as horas de trabalho. Então é um emprego meio que desesperado, que ele tá precisando cuidar da irmã, como eu falei pra vocês, porque tem uma tia que quer pegar a guarda dela. E aí ele aceita esse emprego nas mãos do querido ator também, conhecido aí, o Matthew Lillard, que fez Pânico, Scooby-Doo, super ator aí querido pelo grande público. Ele que é o cara que consegue o emprego para ele. E a partir disso ele tem que enfrentar essa pizzaria que não funciona mais, que era uma sala de jogos muito famosa nos anos 80, e lidar com esses animatrônicos tão macabros aí que ele vai enfrentar durante essa jornada. Bom, como eu falei pra vocês, eu não conhecia a história, fui assim como um tiro no escuro, mas o que eu achei mais legal aqui do filme é justamente a construção do protagonista, do personagem principal. Na realidade, a gente consegue ter uma empatia muito grande por ele, porque assim, a história dele, do trauma que ele viveu com relação à família, ao irmão desaparecido, é construída aos poucos para o espectador. Então a gente começa a ter uma empatia por ele, pela irmã, por ele ser um cara tão batalhador, cuidar da irmã pequena. A irmã tem uma visão particularizada de tudo que está acontecendo, então ela desenha muito, ela fala muito pelas ilustrações. E do meio por fim a gente consegue perceber que ela tem uma ligação muito forte com o local de trabalho, e todo aquele local de trabalho tem uma ligação muito forte com ele devido a esse trauma que ele tem do desaparecimento do irmão. Então a gente consegue construir um vínculo com o personagem, a diretora consegue destrinchar isso bem pra gente ter um certo apreço pelo protagonista, que hoje em dia os filmes estão muito jogados, aparece já o protagonista, a história já começa a desenvolver. Aqui não, a gente consegue meio que participar dos sonhos dele, ver o que ele tá sofrendo, ver como é que ele tá conseguindo lidar com isso, que ele tem um trauma muito grande que de início a gente não consegue entender. Então a primeira cena do filme ele tá trabalhando como segurança, aí ele vê tipo um cara puxando assim uma criança, ele já vai, parte pro cara, era o pai com o filho, só que aí a maneira agressiva que ele tratou o cara é explicada mais ou menos do trauma que ele tem mais pra frente. Então é uma construção muito concreta do protagonista, isso que eu achei bacana antes dele chegar a ser o vigia noturno, lidar com esses animatrônicos aí assassinos. Então essa coisa do sobrenatural com os animatrônicos é uma coisa que você tem que embarcar na história para poder ficar mais livre para entender e curtir. Porque na realidade, quando eu vi o trailer, eu achei que fosse uma coisa assim, relacionada a robôs assassinos, ou que alguém controlava, ou que fosse uma coisa... Mas não, ele tem uma coisa sobrenatural muito latente relacionada a esses desaparecimentos das crianças e também com os sonhos dele. Então eu acho que o filme pode deixar muita gente assim com o pé atrás por conta disso. Então é alguma história que você tem que embarcar, que você tem que curtir a partir do momento que você descobre que tem esse misto não só dos animatronics serem assassinos, dominadores, assim, também macabros, a parte lá que a pizzaria é invadida, então existe muitas cenas assim, não vou dizer que muito gore, assim, existem cenas pesadas de morte, mas não muito sangue, nem nada disso.
Do Matthew Lillard, que eu falei pra vocês, aí o Salsicha, o assassino do pânico, também começa a ter uma importância maior, mais no desfecho do filme. Não quero dar spoiler, como eu falei pra vocês. E depois do desfecho a gente começa a ver que todos os personagens meio que estão interligados. A policial que ajuda ele, a questão da irmã, tudo tá meio que interligado para um desfecho que eu não sei se pode ter continuação, acho que depende muito da bilheteria, mas eu percebi que é uma franquia que tem muita coisa para ser explorada, devido ao tempo que está aí na ativa, devido a livros que tem, a personagens que podem ser explorados. Então acho que é um filme que pode ser, se der certo, questão de bilheteria e tal, pode ser muito bem explorado e pedido aí pelo público, pelo fãs. Eu vi que é uma franquia que tem muitos fãs também, na questão dos jogos e tal. Então acho que pode de repente vir mais filmes aí, porque meio que ele dá uma certa pontinha de continuação assim no desfecho. É isso, galera. Como sempre me alongando, quero falar pouco, falo muito. Eu acho que é um filme assim, como eu falei, eu gostei da construção do protagonista, gosto muito desse ator, o Josh, né? Desde Jogos Vorazes eu acompanho a carreira dele. Acho que é um filme aventura legal, acho que, como eu falei, vai agradar muito o público jovem. Os fãs, eu acho que da franquia deve agradar também. Os bonecos são bem, como é que se diz, bem incrível realmente essa parte deles do movimento. Eles conseguem ficar assustador e ao mesmo tempo fofinhos. Então eu achei legal essa questão dos animatronics também. E é um filme que você, como eu falei, tem que ir com a cabeça aberta para poder se envolver com a história. É isso, se você curtiu, curta, divulgue, compartilhe. Seja membro aqui do canal, me ajude aí a fazer o canal crescer. E é isso, o filme estreia quinta-feira nos cinemas, hoje. E se você curte filme de aventura, se você curte esse universo aí de games baseado em filmes e livros, acho que você vai gostar do filme sim, tá bom? Fica com Deus, até a próxima, tchau!